encerramento também da palavra dos nossos convidados. Bem, senador Cristóvão Buarque, reafirmando aquilo que disse no início, eu sou um admirador de Vossa Excelência de longuíssima data. E a minha intervenção também vai ser a minha intervenção final, e o que eu posso falar? Tecnicamente, embora não se trate de Dilma Rousseff, a responsabilidade pelo crime, nesse campo, é da presidente ou do presidente em exercício. Não é uma responsabilidade de governo. No parlamentarismo, trabalharíamos responsabilidade de governo. Aqui não, com o processo de impeachment, trabalhamos necessariamente uma responsabilidade política, mas também subjetiva, que envolve vincular aquele presidente, o vice-presidente ou o ministro do Supremo Tribunal Federal a algum tipo de comportamento. Bem, esse é um ponto e, Vossa Excelência, eu fui juiz 25 anos, um dia me perguntaram, pretende voltar? Nunca mais. Fui muito feliz, mas eu não quero julgar mais nada. Eu não apito partida de futebol, senador. Eu não me envolvo em julgamentos. E não gostaria de estar no lugar de Vossa Excelência, senadores e senadoras, porque é efetivamente dramático o munus que Vossas Excelências irão exercer. Mas é o munus dos senadores, ainda bem que está no Senado. Uma casa, nós assistimos hoje, me parece, aqui é a minha impressão, algo de altíssimo nível. Um debate cansativo, é dever nosso, convidados, mas é nosso dever cívico, Então, estamos aqui exaustos, mas com algum sentimento de que talvez tenhamos dado alguma contribuição, mas o debate foi de alto nível e Vossas Excelências têm essa responsabilidade. A pergunta que Vossa Excelência nos fez, e por isso eu pedi, porque a minha resposta vai ser muito simples, eu, na realidade, a devolvo a Vossa Excelência e a toda a classe política. Porque não podem atribuir aos institutos e aos agentes jurídicos a responsabilidade, quer pelo processo de impeachment ou por qualquer outro processo legal, ainda que de natureza comum, resolver uma questão política. Esta questão política ela requisita a atuação dos políticos. Vossa Excelência e outros tantos que estão aqui, senadoras e senadores, remetem a uma... Eu escrevi isso, esse texto circulou muito. Remetem a um tempo de Ulisses Guimarães, de Franco Montoro, de Mário Covas, de Leonel Brizola, de políticas de altíssimo nível, o Brasil, da mesma maneira que o Brasil tem o dever de se orgulhar dos seus juristas, dos seus cientistas, do Pinguelli, do Nicoleles, tem também o dever de se orgulhar dos seus políticos, mas eles é que têm que trazer para si essa responsabilidade. Se deixarem com o processo de impeachment, estão deslocando essa responsabilidade. Eu gostaria muito que Vossa Excelência pensasse nisso. Porque, se não há crime de responsabilidade, mas eu sinto que é necessário, respondendo um pouquinho também ao senador Dário, resolver essa situação de qualquer maneira, eu estou deslocando para um procedimento que não é adequado a solução de uma questão política. E esta questão política, Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém, uma questão política na democracia não se resolve com facilidade, ela se resolve com muita dificuldade e com algum sacrifício de todas as partes. Então, eu não lhe devolvo, como professor, eu não estou lhe devolvendo a pergunta num sentido de que não saberia responder. Estou lhe devolvendo porque, na minha opinião, essa resposta tem que ser dada pela classe política, politicamente. O que eu poderia dizer nas minhas palavras finais? Oposição e situação, nesse momento, elas não devem existir neste juízo político que é o Senado. Oposição e situação devem estar leais à institucionalidade. Se, no seu convencimento, a partir dos elementos, há base para processo, para afastamento, é uma coisa, siga o seu convencimento. Se não há, siga o seu convencimento de que não há. Não podemos ter medo da reação das pessoas por fazer cumprir a Constituição. Porque, como Vossa Excelência impactou naquele momento inicial pela manhã, nós não temos o domínio do futuro, senador. Então, a única bússola, a maneira de reduzir os danos é dizer:
O pacto que se construiu aqui em 1987, 1988, nós estamos seguindo. O pacto básico de respeito ao Estado de Direito. Essa é a solução. Vai ter sofrimento, vai ter dano, a classe política vai ter que encontrar o caminho, pelo consenso, na disputa, vai ter que encontrar o caminho. Mas não podemos nos desviar, pegar o atalho de procedimentos que não são para isso e, em alguma medida, postergar o problema, em alguma medida, postergar a solução. Fica aqui essa minha palavra final, dê confiança no Senado do meu país, dê confiança nas instituições do meu país, mas de profunda confiança na Constituição do meu país. Um dia, como eu disse a Vossa Excelência, eu fui magistrado, e quando eu tomei posse, eu jurei cumprir a Constituição de 69. Né? O sentido disso, os mais novos não têm ideia do sentido. Eu jurei cumprir uma Constituição que um homem só colocou nesse país e disse que era a ordem jurídica. Os senhores não têm a ideia da felicidade que foi para a minha geração, aquele momento em que nós passamos a poder cobrar dos novos magistrados aquele juramento, mas ligado ao Estado de Direito. Jurar, cumprir uma Constituição produzida num processo constituinte, democrático, olhando para o futuro, com todas as dificuldades que o Brasil sempre teve e com todas as dificuldades que qualquer sociedade humana sempre terá. Então, essa é a minha mensagem final. Agradeço enormemente a paciência de todos e cumprimento meus colegas de mesa. Agradeço, presidente, pelo convite. Foi uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado. Palavra, professor Ricardo Lodier. Obrigado, presidente. Chegamos vivos até agora. Não foi fácil para nenhum de nós. A controvérsia. Mas eu vou responder as 3 perguntas em bloco do senador Dário Berger, do senador Garibaldo Alves, do senador Cristóvão Buarque e fazer minhas considerações finais. Começar pelo senador Dário Berger. Eu tenho a mesma preocupação de Vossa Excelência no que tange ao pedaço do orçamento que é consumido com taxa de juros. Esse é um problema que o vice-presidente José Alencar tratava diariamente. Nós temos hoje um sistema orçamentário que desloca recursos das classes produtivas, dos empresários, dos trabalhadores, para o setor financeiro. E esse é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. E como Vossa Excelência bem colocou, nós hoje, e isso não é mundial, praticamos uma taxa de juros que os países com o mesmo porte econômico que o nosso não praticam. A Europa e os Estados Unidos enfrentaram a crise econômica de 2008, zerando taxa de juros. Nos Estados Unidos tivemos taxas de juros negativas. E aqui no Brasil, praticamos essa taxa de juros tão alta, que há esse deslocamento da riqueza nacional. E vejam que aqui é a maior amostra que nós não estamos aqui falando em nome do governo. Nós temos vários pontos de crítica. No que tange à existência de crime de responsabilidade, a nossa posição é coincidente com a do governo. Mas me parece que todos os brasileiros têm esse sentimento de que é muito difícil crescer com uma taxa de juros tão elevada. Isso consome fatias do orçamento que faltam em outros lugares. Falta na saúde, falta na educação, falta na segurança pública, falta no transporte, como Vossa Excelência bem colocou. Essa é uma preocupação que eu tenho há muito tempo. Não acho que tenhamos uma inflação de demanda que justifique tal taxa de juros e que isso causa uma grande sangria no orçamento público, não tenho a menor dúvida. E é nesse contexto, eu tenho a honra de responder a pergunta do senador Garibaldo Alves. Garibaldo Alves é uma das referências políticas de todos os democratas desse país e que coloca a questão da meta fiscal.
E eu gostaria de associar as duas questões, da taxa de juros e da meta fiscal. Como é difícil cumprir uma meta primária com uma taxa de juros nessa exorbitância. E a meta, senador Garibaldi, a meta foi feita para ser cumprida. É óbvio, mas a meta depende da existência de receita. E é claro, Vossa Excelência tem toda a razão, se a meta é inexequível por qualquer motivo, ela precisa ser alterada pelo Congresso Nacional. A grande dúvida que nós temos aqui, quer dizer, eu não tenho dúvida, mas a grande questão que nós temos que nos perguntar é se, entre o momento que o governo manda o projeto para cá e a sua aprovação, é possível a edição de decretos que abram créditos suplementares ou não. Essa é a questão que tem que cumprir a meta, todos nós estamos de acordo. E há uma preocupação grande quando a meta é descumprida e depois muda e descumprida de novo. Isso mostra a deteriorização das finanças públicas do nosso país. Mas isso é fruto da deteriorização do quadro econômico do nosso país. Não tenha dúvida. Não me parece que nada disso seja causa, isso é efeito da deteriorização da economia brasileira. Quer dizer, então, a pergunta é, entre o momento que o governo manda o projeto para o Congresso e o momento que o Congresso Nacional aprova esse projeto, pode baixar decreto ou não pode? A resposta que o TCU dava até outubro de 2015 é, pode, está aqui. Eu li mais cedo, não há necessidade de ler de novo. A resposta que o TCU deu é, pode. O que houve foi a alteração dessa interpretação do TCU. Esse voto que Vossa Excelência leu, ele espelha a atual posição do Tribunal de Contas da União, mas não espelhava a posição do Tribunal de Contas da União quando esses decretos foram baixados. Essa preocupação que o senador tem, todos nós temos, mas é preciso entender que as decisões do Tribunal de Contas da União servem como fonte de orientação de todos os gestores públicos do nosso país. E nesse sentido, quando esse voto que Vossa Excelência leu foi proferido, quando o acórdão do TCU veio, o acórdão final veio, em outubro de 2015, o governo federal mudou a sua prática. Evidentemente, nós não podemos ter uma jurisprudência que surpreenda, uma jurisprudência que retroaja. Não é só a lei que não pode retroagir. Vejam, senhores, se a lei que os senhores fazem não pode retroagir, com muito mais razão, a aplicação que os outros poderes e o TCU dão a esta lei que os senhores fazem, evidentemente também não pode retroagir, senão a retroatividade não funciona, porque é o aplicador da lei que dá a sua efetividade. E, por fim, respondendo ao senador Cristóvão, quem eu tenho profunda admiração, tivemos a oportunidade de estar juntos recentemente, ainda não consegui ler aquele livro, existiam coisas para ler aqui nesses dias, mas prometo fazê-lo. Eu quero dizer, senador, que essa resposta é a mais difícil de todas. Essa resposta, o que fazer se o impeachment não for aprovado? Eu quero dizer que o impeachment não é a solução para esses problemas, porque no momento em que nós nos afastamos da ordem constitucional para resolver os nossos problemas políticos, nós estamos abrindo uma caixa de Pandora, onde não sabemos tudo que sairá de lá. É claro que os excessos retóricos existem de lado a lado, uns falam em golpe, outros falam em pedalada, mas, na verdade, o que nós temos aqui é a discussão se o mandato presidencial pode ser interrompido, independentemente da comprovação de flagrante violação da Constituição por crime orçamentário. Fora desse caminho, e acho que nos esforçamos hoje aqui para mostrar que não houve crime de responsabilidade, fora desse caminho, tudo pode acontecer. É claro que não está se falando em golpe aqui no sentido da Guerra Fria.
não está se falando em golpe de fechamento do Congresso, nem de o judiciário amordaçado. Eu acho que ninguém tem isso em mente. Mas é preciso lembrar também que, ainda que naqueles tempos de Guerra Fria, quiseram tirar João Goulart, aqueles que quiseram tirar João Goulart, em sua maioria, pretendiam uma intervenção cirúrgica. Era só para tirar João Goulart, era para ter eleição em 65. É claro que o mundo mudou, é claro que a conjuntura hoje é bem diferente, é claro que as instituições brasileiras são muito mais fortes, e é justamente por acreditar que as instituições brasileiras são muito mais fortes hoje, que nós temos a confiança que este tribunal, que é político, mas é também jurídico no processamento do impeachment, há de levar em consideração as balizas constitucionais para a solução do processo de impeachment. Me parece que o papel que foi atribuído a este tribunal não passa por um julgamento geral do governo e nem para dar, como o professor Geraldo Prado bem lembrou, uma solução para a nossa crise política. Nós não podemos subordinar às esferas jurídicas a solução de uma crise do nosso presidencialismo de coalizão. Acho que todos nós, brasileiros, e vossas excelências com um papel muito mais importante, tem que pensar como é que a gente vai dar conta desse presidencialismo com o sistema partidário que nós temos hoje no nosso país, com o sistema de financiamento de campanha que nós temos no nosso país. Essas são questões políticas e que o processo de impeachment não vão resolver. Quer dizer, não é uma pergunta fácil, mas essa alternativa do impeachment não se presta à solução desses problemas. Talvez os agrave. Não temos bola de cristal, alguns acreditam que a situação vai melhorar, outros acreditam que a situação vai piorar, mas vamos convir, impeachment é utilizado para casos de crime de responsabilidade. Impeachment não é utilizado para resolver a relação entre poder executivo e poder legislativo. Temos que pensar em outras soluções. E a sociedade brasileira conta com o Senado Federal, a sociedade brasileira conta com o Congresso Nacional para encontrar esses caminhos e essas soluções. E eu queria agradecer a todos os senhores e senhoras senadoras e senadores a paciência que tiveram conosco ao longo dessas 12 horas e meia, agradecer à presidente, agradecer ao presidente Raimundo Lira, agradecer ao senador Antônio Anastasia, agradecer aos servidores do Senado. Nós fomos recebidos aqui hoje de uma forma fantástica por todos. Reclamar só do cansaço. Quero agradecer também a gentileza dos senadores nas suas perguntas. O nível foi altíssimo. Acho que todos nós temos que nos orgulhar dessa longa jornada que nós tivemos hoje para bem do nosso país. Muito obrigado. Presidente, só um minuto. Primeiro eu fui o último, então vamos ver se dá esse privilégio. É que há uma contradição entre o doutor Marcelo e o doutor Ricardo. O doutor Ricardo diz que a gente precisa baixar a taxa de juros, lembra, Estados Unidos. Mas o doutor Marcelo fez uma apologia ao endividamento. Elogiou a presidente Dilma porque se endividou e, com isso, atendeu os pobres, atendeu outra necessidade. Não há como aumentar dívida sem aumentar juros. Isso é uma questão aritmética, que alguns tentam negar. Não tem como. Aumentar dívidas, mais gente pedindo dinheiro emprestado, o juro sobe, é natural, chama-se oferta e demanda. Além disso, eu quero dizer, meu caro Marcelo, que eu fico preocupado com a apologia à dívida. Imagina os pais assistindo a sua fala, os filhos querendo uma festinha de 15 anos, com roupa nova, e dizendo, o doutor Marcelo disse que toma emprestado, porque é a maneira de beneficiar quem precisa. Esse país tem pecado ao longo da história pelo excesso de endividamento. E não é uma coisa da presidente Dilma, não. É uma coisa histórica, que a gente tem que lutar contra. Não tem futuro país que se endivida e nem país onde as pessoas se endividam muito.
Hoje o Brasil, as pessoas estão muito endividadas, sofrendo por isso, e o país muito endividado. Então eu queria pedir que não faça apologia da dívida. E além disso, que diga a ele como é que vai baixar juros aumentando a dívida. É preciso registrar que o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. E isso interessa a 11 mil rentistas, que indica ministro da Fazenda neste país. E quanto mais pedir dinheiro emprestado, mais enriquece os bancos, Marcelo. Quando você fala em aumentar a dívida, você está jogando a favor dos bancos. Não tem jeito. Doutor Marcelo, para concluir. Tem país que tem a dívida com taxa de juros negativa. No mundo inteiro hoje. Antes, o Dário Berger tem direito a uma réplica. Sou eu? Sou eu? Ele tem direito a uma réplica. Vossa Excelência conclui Vossa depois. Excelência Vossa Excelência conclui depois. conclui. Bem, eu só queria destacar aos nossos expositores e também aos nossos senadores e senadoras que mais de 50% de tudo que é produzido com esforço e com suor do brasileiro Vanessa, ele tem direito a réplica. vai para pagamento Só. de juro. É um negócio inacreditável. Enquanto a China, no ano passado, no ano retrasado, passou por uma crise, ela baixou, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes a taxa de juro para reaquecer a economia. O Japão também fez isso, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos aumentou o déficit com o sentido de ampliar o investimento para reaquecer a economia. Então, veja bem, dito isto, eu digo que juro alto não tem crédito. Não tendo crédito, não tem investimento. Não tendo investimento, não tem emprego. Não tem emprego, não tem consumo. Não tendo consumo, não tem imposto. Não tendo imposto, os estados, a União e os municípios vão à falência. Portanto, me parece que aquela teoria do fato se aplica agora na nossa economia aqui. Se a União está falida, se os estados estão falidos, se os municípios estão falidos, logo estamos todos falidos. Essa que é a grande verdade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Doutor Marcelo. Deixa eu ver se vã ilusão a minha que pensava que o professor Cristóvão ia deixar eu simplesmente agradecer aqui a gentileza de todos, o que já fez o doutor Lodi, mas é uma provocação muito grande. Professor Cristóvão, a última coisa que eu poderia no mundo fazer é discutir economia com Vossa Excelência. Eu até posso discutir outras coisas, futebol, até um pouquinho de direito, mas eu não tenho a vã ilusão de poder discutir economia com Vossa Excelência. Também não estou aqui interessado em dar maus conselhos para os pais de família, não é isso. Eu apenas ponderaria, professor, e acho que chamá-lo de professor é uma homenagem que faço a quem é realmente professor e que passou a vida sendo professor. Eu diria que Vossa Excelência, antes de ser senador, antes de ser candidato a presidente da República, antes de ser político, estava no seu DNA a sua vocação para o magistério. E isso eu respeito e homenageio. Mas permita esse atrevimento. Não será a qualidade da dívida que a gente deve examinar? O senador Dário Berger mencionou a dívida que se gera a partir de juros, a dívida que o país tem a partir do valor dos juros e do pagamento a quem? Aos rentistas desse país. Então, eu não quero que o Brasil se endivide para pagar mais juros, não. Porque, como a gente sabe que é maior, e acho que Vossa Excelência também sabe isso, mais do que eu, 100 vezes, que os juros que nós pagamos ao serviço da dívida, a Fatorelli já provou isso há não sei quanto tempo, todo mundo sabe dessa sangria que nós temos da dívida externa. Tudo que o erário arrecada
praticamente a metade é para pagar os juros da dívida. Quando eu digo que é preciso investimento, não é investimento numa dívida ruim, não. Eu quero que as famílias estejam conseguindo crédito para a educação. Quero que as famílias estejam conseguindo crédito para melhorar o plano de saúde dos seus filhos. Eu não quero, professor Cristóvão, que as famílias se consumam na mão dos agiotas. Não estou propondo que o país se consuma e se entregue e se venda na mão dos agiotas, não. Os agiotas são os fundos abutres que quase acabaram com a Argentina. Os agiotas são os rentistas que estão exigindo que se aumente a taxa de juros para os seus papéis renderem mais. Os agiotas são aqueles que estão acabando sim com a crise do capitalismo. Estamos todos perdidos, senador Dário Berger. Se o capitalismo afundar, acabou. Então, quem está avisando que se o capitalismo não superar a taxa de rendimento a partir do capital e tiver mais rendimento a partir da indústria, não se sustenta, estola. E o sistema não se sustenta em pé. De modo, meu querido professor Cristóvão, veja que pecado mortal eu estou cometendo. Eu queria ponderar se Vossa Excelência não concordaria que se nós aplicássemos melhor o nosso pouco dinheiro e, em vez de entregar metade da arrecadação do Tesouro Nacional para os rentistas, para o serviço da dívida, não é? Se nós aplicássemos em infraestrutura, na agricultura, na industrialização do país, não é? Então, não será que isto não é exatamente aumentar a dívida pelo gosto de ser devedor? Ou é de aplicar melhor o nosso dinheiro? E aí, aplicar melhor o nosso dinheiro pode ser uma forma de sair desse buraco. Eu queria também agradecer, já que não vou mais falar, professor Cristóvão, mas ouvi-lo, agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que mesa, às senadoras e aos senadores, né? E dizer que esta experiência é mais uma experiência que me satisfaz e que me deixa absolutamente gratificado, especialmente pela resposta que eu vou ouvir agora do professor Cristóvão Buarque. Eu gostaria de encerrar, não sei se Vossa Excelência vai falar. Ele pediu porque, para dar sua resposta. sinceramente, aqui todos estão exaustos. Vossa Excelência, se quiser, vai demandar uma nova resposta e alguns estão pedindo, pelo amor de Deus, para encerrar. Então, a Vanessa nem enxerga mais a mesa, né, Vanessa? Eu queria agradecer a presença do Dr. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Queria agradecer também ao doutor Ricardo, que fez aqui um dos papéis mais bonitos no seu debate, que foi elogiar e dar uma declaração de amor à sua esposa, que as mulheres estão merecendo. Professora adjunta de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Marcelo, não sabemos se ele vai direto, né? Mas ele fez a declaração. Uma pessoa que admiro muito, que é o professor, o ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener. E agradecer também aqui, em nome de todos que aqui estão, o nosso documentarista aí, o senhor Manel e Antônio Siqueira, que serviu a todos com água e café o dia inteiro, como nós trabalhamos. Agradecer aos jornalistas, seguranças, os que participam da sessão. Eu peço sim, só um minutinho, Vanessa Graziotin. Eu tenho que colocar em votação a ata da 4ª reunião solicitando a dispensa da leitura, se todos estiverem de acordo. Aprovado. A ata está aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando para a próxima reunião a ser realizada amanhã, no dia 4 de maio, às 13h30, neste plenário, com a finalidade exclusiva da apresentação do relatório pelo relator e concessão de vista coletiva. Não haverá discussão e nem lista de oradores. Declaro encerrada a presente sessão.